Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos a nós próprios. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1876 e para a solene história de Charles Bravo. É um caso que nos lembra que por trás dos registros históricos existem pessoas reais cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. No abastado subúrbio londrino de Belham, por trás da fachada respeitável de uma vivenda gótica conhecida como The Priory, uma tragédia vitoriana estava prestes a desenrolar-se. A casa pertencia a Charles e Florence Bravo. Ele era um advogado de 30 anos, bonito e ambicioso, que se tinha casado recentemente com uma grande fortuna. A sua esposa, Florence, era uma herdeira rica, bonita e vivaz, mas uma mulher cuja vida já estava marcada pelo escândalo e pela tristeza pessoal. O seu casamento tinha menos de 5 meses, uma união que prometia redenção social para ela e segurança financeira para ele, mas dentro das paredes de The Priory, os segredos infetavam e as tensões aumentavam em direção a uma conclusão fatal. Para compreender a tragédia em The Priory, é preciso primeiro entender o passado da sua senhora, Florence Bravo. Nascida numa família rica, o seu primeiro casamento com o oficial do exército, Alexander Ricardo, tinha terminado em miséria. Ele era um alcoólico violento e, após a sua morte, Florence ficou viúva com uma vasta herança. Procurando consolo e tratamento para os seus próprios problemas com o álcool, tornou-se paciente de um dos médicos mais célebres da Inglaterra vitoriana, o Dr. James Manby Gully. Ele era um pioneiro da popular cura pela água, mas era também quase 40 anos mais velho do que ela. A sua relação profissional rapidamente floresceu num caso apaixonado e secreto. Quando o caso se tornou do conhecimento público, foi um profundo escândalo. Numa era de padrões morais implacáveis, Florence foi ostracizada. O seu casamento subsequente, com Charles Bravo, foi visto por muitos como uma tentativa desesperada de recuperar o seu lugar na sociedade e deixar para trás, de vez, a sombra do Dr. Gully. A união entre Charles e Florence Bravo foi problemática desde o seu início. Embora oferecesse a Florence um verniz de respeitabilidade, Charles tinha suas próprias motivações. Apesar de ser um advogado de boa família, tinha pouco dinheiro próprio e estava profundamente endividado. Ao casar com Florence, ele esperava o controle total da sua considerável fortuna, um patrimônio avaliado em cerca de 40 mil libras na época. Quando Florence resistiu a entregar o controle completo, o casamento azedou. Relatos dos empregados da casa pintavam um quadro de um marido dominador e cruel. Dizia-se que Charles era propenso a violentos ataques de fúria, sujeitando Florence a abusos verbais e ameaças. No centro deste tenso arranjo doméstico estava a acompanhante e governanta de longa data de Florence, Jane Cannon Cox. Charles ressentia-se profundamente da influência da Sra. Cox sobre sua esposa, vendo-a como um obstáculo ao seu controle tanto sobre Florence como sobre suas finanças. Terça-feira, 18 de abril de 1876, foi o último dia de vida de Charles Bravo. A atmosfera em The Priory estava carregada de tensão. Mais cedo nesse dia, durante um passeio na sua carruagem, Charles e Florence tinham tido uma discussão furiosa. Segundo testemunhos posteriores, Charles enfureceu-se com o desejo de Florence de contratar uma nova carruagem, mais cara. Ao regressar à casa, a sua raiva não tinha diminuído. Ele fez uma jogada decisiva contra a mulher que via como sua rival doméstica. Ele convocou a acompanhante Jane Cannon Cox e informou-a de que os seus serviços já não eram necessários. Ela foi despedida. Naquela noite, a família sentou-se para jantar. Florence, a sofrer de uma dor de cabeça, comeu pouco e retirou-se para o seu quarto mais cedo. Charles, no entanto, comeu uma refeição completa e parecia estar mais calmo quando também subiu para o seu próprio quarto para passar a noite.
A paz frágil da noite foi quebrada por volta das 21h30. Um grito de alarme ecoou do quarto de Charles Bravo. Ele gritava freneticamente, debruçado à porta do quarto e a chamar pela esposa. A casa foi acordada pelos seus gritos desesperados e repetidos. Jane Cox foi a primeira a chegar até ele. Ela encontrou-o de pé, junto à sua cama, violentamente doente e com uma dor agonizante. Quando Florence entrou no quarto, ele terá colapsado. Quando lhe perguntaram o que se passava, Charles afirmou que tinha esfregado láudano nas gengivas para uma dor de dente severa e devia ter engolido um pouco acidentalmente. Mas a violência dos seus sintomas, o vômito em jato, a dor ardente na garganta e no estômago, e o colapso imediato parecia demasiado extrema para uma pequena dose acidental de láudano. O médico local foi chamado com grande urgência, mas ficou imediatamente claro que Charles Bravo corria perigo de vida. Nos 3 dias seguintes, Charles Bravo sofreu um declínio agonizante, enquanto uma equipa de médicos distintos trabalhava desesperadamente para o salvar. À medida que administravam os tratamentos, tornavam-se cada vez mais céticos em relação à sua história do láudano. Os sintomas simplesmente não eram consistentes com uma overdose de ópio. Eram, no entanto, sinais clássicos de envenenamento por irritante. Especificamente, apontavam para o antimônio, um veneno metálico que causa uma morte horrível e dolorosa. Enquanto morria, a história de Charles começou a mudar. Ele admitiu ao Dr. George Harrison: "Tomei veneno, mas não láudano." Quando pressionado, ele recusou-se a elaborar, nunca nomeando uma pessoa de quem suspeitasse. Apenas repetia que não era responsável pela sua condição. Na manhã de 21 de abril de 1876, após 55 horas de sofrimento excruciante, Charles Bravo morreu. O mistério do que realmente aconteceu no seu quarto tinha acabado de começar. Uma autópsia confirmou rapidamente as suspeitas dos médicos. O corpo de Charles Bravo continha uma dose massiva de tártaro emético, um composto de antimônio. Não havia dúvida de que ele tinha sido assassinado. A investigação policial começou e o primeiro inquérito judicial foi convocado. As testemunhas-chave foram Florence Bravo e a sua acompanhante Jane Cox. O seu testemunho foi evasivo e contraditório. Elas omitiram informações cruciais, mais notavelmente o caso escandaloso de Florence com o Dr. Gully. Pouco convencido, mas sem provas claras, o júri emitiu um veredito em aberto, concluindo que não havia provas suficientes para mostrar como o veneno foi administrado. Este resultado não satisfez ninguém. A família de Charles Bravo, liderada pelo seu determinado padrasto, fez campanha por uma nova investigação, e a imprensa, sentindo uma história de sexo, dinheiro e assassinato na alta sociedade, alimentou a exigência do público por respostas. Um segundo inquérito, muito mais extenso, foi ordenado. O segundo inquérito, que decorreu em julho e agosto de 1876, foi uma sensação nacional. Foi menos uma investigação e mais um julgamento público de toda a casa. 3 indivíduos emergiram como os principais suspeitos. A primeira era a própria Florence. Ela tinha um motivo claro: escapar de um marido cruel e controlador. Era ela quem ganharia a sua liberdade e manteria o controle da sua fortuna. As suas mentiras no primeiro inquérito e o seu passado escandaloso com o Dr. Gully pintaram-na como uma mulher com segredos a esconder. A segunda suspeita era a acompanhante, Jane Cannon Cox. Ela tinha sido despedida abruptamente por Charles no dia da sua morte. Tinha acesso ao seu quarto e à sua comida, e o seu testemunho era tão inconsistente como o de Florence. Muitos acreditavam que ela poderia ter agido como cúmplice de Florence. Finalmente, havia o amante rejeitado, o Dr. James Gully. Como médico, ele tinha conhecimento especializado de venenos, e alguns especularam que ele pode ter matado Charles por ciúmes e pelo desejo de reconquistar Florence. No meio das acusações de homicídio, surgiu uma quarta teoria, que pintava Charles Bravo não como uma vítima, mas como o autor da sua própria morte.
Alguns investigadores e historiadores argumentaram desde então que Charles pode ter tomado o veneno ele mesmo. A teoria sugere que ele estava profundamente infeliz, incapaz de controlar a sua esposa ou o dinheiro dela, e talvez suspeitasse que ela ainda estivesse em contacto com o Dr. Gully. Neste cenário, ele teria administrado secretamente o antimónio a si mesmo, não com a intenção de morrer, mas de se deixar violentamente doente. O seu objetivo seria assustar Florence, ganhar a sua simpatia e talvez chocá-la para que confessasse os seus segredos e se submetesse à sua vontade. Isto explicaria a sua mentira inicial e fraca sobre o láudano, uma tentativa de pânico para explicar a sua doença sem admitir o seu plano. Se este era o seu plano, correu terrivelmente mal, pois ele avaliou tragicamente mal o poder letal do veneno que escolheu. O segundo inquérito concluiu com o veredito de homicídio doloso, mas o júri declarou que não havia provas suficientes para atribuir a culpa a qualquer pessoa ou pessoas. Embora a suspeita recaísse fortemente sobre Florence Bravo e Jane Cox, ninguém foi formalmente acusado do crime. O veredito não proporcionou um encerramento legal, e o mistério de Balham ficou permanentemente gravado nos anais do crime britânico. O escândalo destruiu a vida de todos os envolvidos. Florence Bravo, publicamente envergonhada e com a saúde debilitada, morreu de complicações relacionadas com o álcool apenas 2 anos depois. A célebre carreira do Dr. Gully ficou em ruínas. Jane Cox desapareceu da vida pública, levando para o túmulo quaisquer segredos que guardasse. Até hoje, a morte de Charles Bravo permanece um mistério cativante e por resolver, um sombrio quebra-cabeças vitoriano de amor, ganância e veneno. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.